na presença do nosso mestre de obras, né, da Igreja Metodista do Retiro, Valmiro Marques, e com o nosso irmão João Evangelista Santana, que fez parte também da comissão de obras. Eles vão estar também hoje fazendo um debate também sobre a construção da igreja. Vamos estar conhecendo um pouquinho mais dessa parte técnica da construção. Nós, quando pensamos em construir a igreja, primeiro foi feito um projeto, a parte do templo em si, né? E depois nós começamos a pensar quem que nós chamaríamos para construir a igreja. Porque nós temos em Volta Redonda bons pedreiros, mas a maioria a gente não conhece. Pensou-se numa firma, mas verificamos que a firma nós teríamos que ter uma grande quantidade de dinheiro para empreitar. Então lembramos do Valmir Marques, que ele construiu a minha casa e até hoje aquela casa serve de, digamos assim, de referência para aqueles que querem fazer uma boa obra. Então fui eu e o irmão Rogério na casa do Valmir e conversamos com ele. Mas nós cometemos na época um erro. Nós não consultamos o engenheiro que estava aqui para construir, ele não gostou dele. Mas com o passar do tempo, vendo o serviço do Valmir, ele acabou gostando do serviço do Valmir, né? E o Valmir construiu essa igreja com seus auxiliares, os pedreiros, carpinteiros, né? E os ajudantes e alguns membros da igreja que vieram aqui ajudar também. E nós gostaríamos de fazer uma pergunta para o Valmir. Como é que ele se sente vendo essa obra quase concluída, porque ainda falta alguma coisa para a gente concluir, como iluminação, som e outras coisas mais? Me sinto uma pessoa feliz, né? Porque a gente vem começar um serviço, que nem o senhor falou, não conhecia assim, vamos dizer, nem 20% das pessoas da igreja. E de pouco a pouco, todos foram confiando assim no serviço da gente, e mesmo agradecido por ter chegado até esse ponto que mesmo está falando já quase praticamente toda terminada a igreja. E né, com a ajuda de Deus e todos aí que vinham colaborar aí o voluntário, o pastor Paulo pedia para vir, chegava todos eles, tudo que eu pedia para fazer, eles faziam, então a gente fica feliz com isso, né? Porque você vem e sente que está todo mundo, né, colaborando aí para realizar o sonho que era, né, a gente ia até o final na obra, né? E graças a Deus a gente conseguiu ir, né? A igreja, costumo dizer para os meus alunos na escola dominical, e é bíblico também, que a igreja é um lugar de missão. E eu me lembro que num concílio, o irmão Hermes, ele colocou para a igreja a sua preocupação, que nós só tínhamos R$400, né? R$400. E como é que a gente ia começar uma obra que nós precisaríamos de no mínimo 150 mil cruzeiros para só o serviço de alvenaria. E mais acabamento nós chegaríamos a uns 300 mil cruzeiros. E Deus nos abençoou tanto, porque a igreja é um mistério, e ela envolve o mistério, e Deus vai dando a sua bênção e a gente não entende como. O fato é que o dinheiro apareceu e a obra está quase concluída. E foi uma obra gigantesca para as nossas condições. A igreja pequena, não tinha muitos membros, e era cerca mais ou menos de 200 a 300 membros. E nós não tínhamos dinheiro, os membros eram pobres,
mas Deus foi abrindo as portas para a construção, mandando como mandou os parentes de Jó darem dinheiro a Jó, darem presentes a Jó, e ele ficou 2 vezes mais rico na segunda experiência. Assim também ele fez com a nossa igreja. Ele ordenou que as pessoas contribuíssem, e Deus usou muito o pastor Paulo para que as pessoas contribuíssem para a construção dessa igreja. Mas uma coisa extraordinária nós observamos, que o Valmir, ele não sendo membro da igreja, ele apanhou um amor tão grande a essa igreja, e que a gente às vezes nota até assim um certo ciúme da obra que Deus consentiu que ele fizesse. E o Valmir, em muitas ocasiões aí, ele ajudou a igreja e tem ajudado até hoje, né? Mas ele ajudou muito mais na economia que um outro oficial poderia desperdiçar, né? E também olhando o pessoal, ele tomou a obra como se fosse a casa dele. Não é isso, Valmir? É isso mesmo. E outra coisa também que eu me sinto feliz é o seguinte, quando eu converso com as pessoas que eu chamei para trabalhar aqui, na época o Rogério, o Joel, o pastor Paulo, falavam comigo que eu podia contratar quem eu quisesse, todos eles, quando falavam, foi o único lugar que a gente trabalhou, sempre no dia certo, podia contar com aquele dinheiro que era certinho, e quase todos eles, até hoje, sempre ainda tem, caso não tenha um carrinho, outro tem uma coisa, sempre está lembrando do dinheiro que foi ganho ali na igreja. Isso é uma coisa que a gente fica feliz. Quando você pega um serviço que no final um colega de serviço sai aborrecido, a gente fica meio, né? E aqui na igreja não, aqui, graças a Deus, todos eles, né? Até hoje, quase todos eles não trabalham comigo aqui. Aí nas obras eu pego aí por fora, né? Então a gente fica mesmo muito feliz com isso, que, né? É uma bênção de Deus, né? Mas assim, que graças a Deus aqui, é que nem se fala, quando chegava dia 27, dia 27, dia 28, podia contar que o Hermes, o tesoureiro na época, tudo, então, pagamento todo, em dia, tudo certinho, ali, fazia que as pessoas trabalhavam mesmo satisfeitas, e não faziam questão de hora nem nada comigo, né? Então, por esse motivo também, né? Que todo mundo estava, né? Satisfeito, né? As pessoas que vinham ajudar, que vinham falar com o Dalci, o Romero, eles todos ali, o Joel já uma pessoa que era um amigo, mas não tinha uma obra, né? Eu falava com ele, né? Estava pronto ali para fazer ele, o Rogério, né? E o pastor Paulo também, né? Que uma das vezes eu tinha uma dúvidazinha que tinha que conversar com a comissão da obra, ele logo cedo vinha, ligava para um, para outro, eles tinham que vir e resolver mesmo, né? Então isso aí foi muita bênção mesmo que a gente recebeu aqui mesmo na época da construção aqui. Uma outra coisa extraordinária que é bom a gente lembrar é mesmo reafirmar que um ambiente de uma igreja é um ambiente diferente de qualquer outra construção, porque Deus está à frente. Eu me lembro de uma experiência que nós passamos aqui junto com o pastor Paulo. O pastor Paulo telefonou para uma firma aí, que nós não vamos citar o nome por questões éticas, e pediu alguns caminhões de pedra, pensando que talvez eles mandassem um caminhão de pedra, de areia. E o dono da firma estava de mau humor no dia e respondeu para ele que lá não era casa de misericórdia, né? Não era asilo. E o pastor Paulo ficou muito aborrecido com aquilo, mas a igreja se colocou de joelhos junto com o pastor e nós sempre pedíamos a Deus recursos. Não sabe por qual razão, mas a gente entende que foi Deus que tocou no dono dessa firma e um dia apareceu aqui caminhões despejando pedras e areia.
eu não sei quantos metros que eles despejaram aqui, e eu fiquei até assustado. Falei com o irmão Joilson: irmão Joilson, você comprou essa pedra e o dinheiro? Eu disse: eu não sei. Eles disse que estão despejando essa pedra, disse que é para a igreja metodista, e foi um mistério. Deus agiu no coração daquele homem. E é o que me parece, ele mandou 14 caminhões, né? Foi 110 metros. 110 metros de pedra 110 metros de areia. e 110 metros de areia, para um homem que respondeu mal ao pastor, dizendo que lá não era asilo, não era casa de caridade. Deus tocou no coração dele, e mais uma vez a palavra de Deus se confirmou, que fez com Jó, mandando que os seus parentes dessem dinheiro a Jó. Também mandou que aquele homem desse pedra e areia para essa igreja. E também outros que deram também, né, como a outra firma, a Nexol, que deu não só as fundações do templo, como também deu areia, pedra e cimento. Também a Votoran deu 600 sacos de cimento para a igreja. E só mesmo Deus tocando os corações desses empresários é que poderia fazer com que a igreja dele fosse construída. Então, eu digo sem medo de errar, que essa construção foi uma construção feita por Deus. E o Valmir fez parte desse plano de Deus, por isso ele é um homem abençoado, continua sendo abençoado, né? E até hoje ele ajuda a igreja, porque as passarelas estão sendo construídas aqui com a ajuda. Ele está ajudando a igreja. E certamente Deus continuará abençoando o Valmir. Com certeza. Isso aí, nem vou falar, porque nem o senhor disse no início que a igreja não tinha grande quantidade de dinheiro. Isso foi muito certo, né? Tinha vezes que a gente chegava perto do Elcio: olha, você vai ter que mandar tantas varas de terra. Aí ele falava: ih, irmão, como é que vai fazer? Só que Deus ajudava, daqui um bocadinho, o Elcio estava chegando a ferragem, né? Daqui um pouquinho, às vezes no cimento, estava acabando, pega ali no União Gonçalves. Nem só sei que, graças a Deus, durante o período que teve aqui, nunca faltou material em nada, né? Então é uma benção mesmo. Aí o dinheiro acabou, mas não sei, ele se virava e o material chegava, né? Então, foi uma coisa que ajudou muito também. Ele, o Rogério, o Joilson, o Joias, né? Levantou essa turma toda, né? Com a meta, vinha, eles davam um jeitinho daquilo ali, né? Então, só que sei que foi uma benção mesmo, né? E no início também, às vezes, quando a gente foi para começar o serviço, que nem eu não estava falando, então, a gente ficou assim um pouco meio enrolado como é que ia começar o serviço, né? Mas depois o Rogério e o pastor Paulo conversou com a pessoa lá, esqueci até o nome dele, como chama, o calculista daqui. O engenheiro José André. André, né? Pois aí a gente foi lá, o Rogério e o pastor Paulo me levou lá e falou: ó, é o seguinte, eu vou mandar os desenhos da ferragem para você, é só você desenha e desse ponto você chama o Joias, que é o responsável lá, para ele dar uma olhada. E nem dá uma olhada boa. E assim a gente foi tocando, né? Quando a ferragem estava no lugar, tudo, Josia vinha, dava uma olhada e falava: pode completar que está tudo bem. Então, a obra desenrolou mesmo, não teve problema nenhum, graças a Deus. Mais uma vez, a gente fica satisfeito em ver aquilo que a gente começou a chegar até, né? No ponto que está, né? Uma coisa de muita importância que a gente tem que lembrar, que a igreja, ela tem que viver da fé. E a igreja do Retiro, a construção aqui, provou isso. Nós experimentamos viver essa fé. E tivemos êxito, porque Deus honrou a fé dos corações dos seus servos. E a gente não sabe explicar, e eu não sei exatamente o quanto gastou. Porque se nós formos recorrer aos nossos apontamentos, nós vamos encontrar lá o dinheiro
Deus mandou para nós. Mas Ele mandou muito mais além de dinheiro. Ele mandou as pessoas darem materiais para a igreja. Não é? E até mesmo as pessoas aqui trabalhavam animadas num ambiente de alegria. Nós temos histórias que nós costumamos relembrar, né? Que a gente até ri de alegria, que aconteceu aqui nessa igreja. A igreja aqui é uma bênção tão grande que o diabo já quis acabar com ela, mas não conseguiu. E nem vai conseguir, porque ele já está derrotado, Jesus já está derrotado. E Valmir faz parte da história dessa igreja. E muitas pessoas têm dito que o Valmir, ele ama tanto essa igreja, como se ele fosse um membro dela. E eu posso dizer que para Deus ele é um membro da igreja. E que nem foi tanta bênção que a gente trabalhava aqui 10, 12 pessoas, umas pessoas da igreja que vinham ajudar, que nós estamos falando. E graças a Deus ele nunca sequer pisasse num prego, numa obra dessa, com madeira jogada tudo lá, tinha irmão até que cobrava, que tinha que botar um para limpar a obra de Deus. Eu sempre falava, não tem jeito, porque não tem uma pessoa sobrando. Então, pode achar que não vai acontecer nada. E graças a Deus nós fomos até o final. Nunca uma pessoa que esbarrasse, não pecasse numa obra desse tamanho, né? E a gente sem, vamos dizer assim, um material de equipamento de segurança, tudo, nós não tinha, né? Os meninos trabalhando, ia sem camisa, aí depois a igreja pegou de uma rotina e tudo, mas graças a Deus, a gente ali com o esposo, um toma conta do outro ali, graças a Deus nós fomos até o final sem ter um arranhãozinho sequer, né? Pessoas, isso tudo é uma benção, né? Trabalhando com amor, sabendo que a causa é de foi Deus. Mesmo, mas graças a Deus no final não teve, né? Não tivemos problema nenhum, graças a Deus. Nós queremos agradecer ao Valmir pela sua presença aqui nessa entrevista, que está sendo gravado ficará na história da igreja, para as gerações futuras. Quem sabe muitos virão essas fitas, essas fitas, e é possível que nós nem estejamos mais aqui, mas eles vão saber que aqui homens movidos pelo Espírito Santo de Deus construíram a história. E hoje com a nossa irmã Francisca Viana, que é fundadora, né, daqui da Igreja Metodista do Retiro. E ela vai contar, né, um pouco dessa história pra gente, né, da caminhada dela, né, e do seu saudoso esposo, nosso irmão Juvenal Viana. Irmã, como que foi a chegada nessa fundação da Igreja Metodista do Retiro? Olha, foi muito interessante. Na época a gente veio para Ipuaçu, com Retiro, e aí assim uma época muito difícil também na minha vida, né, espiritual, e em todo sentido. Aí chega até ali na casa do nosso irmão Rubens, né, para nós começarmos aquele trabalho local, culto à noite. Foi bastante difícil, bem difícil mesmo, para a gente começar ali na casa do nosso irmão Rubens. E daí nós partimos, né, para a casa do nosso tio Adão, e ali nós trabalhamos com mais crianças do que adultos. Né? A família também, minha cunhada também trabalhava ali com criança, um grupo de criança bastante grande, e ali na casa do Senhor começou a ficar bem pequenininho. A gente vê a dificuldade de tirar as crianças de um lugar para ir para outro local, para poder ensaiar, cantar com as crianças, e nós vamos ver a dificuldade, aonde nós partimos lá do nosso criança. E depois vieram... Depois da nossa saída na casa do nosso irmão Adão, é que nós íamos para aqui, aquele onde o irmão mostrou para nós ali, o retrato, né, da igreja, e ali como Deus operava uma maravilha, no tempo do amor, né, tempo daquele amor gostoso, o nosso irmão Natanael, na época ainda não era não, mas aí a família dos Breta, né, família dos Breta, e nós trabalhávamos juntos,
visitando. Aqui também passou um Moacir, e também ele era o leigo aqui, ele pregava, fazia trabalho à tarde, um trabalho bastante animado. E aqui a gente via Deus presente. O pastor Dionísio Cabral foi um também que entraram por aqui e trouxe uma alegria tão grande para nós, né? O pastor Joaquim Ferreira, né? Joaquim Ferreira passou por aqui, uma bênção, Natanael, e depois veio outros pastores também, que agora não me lembro não, porque era tanta luta, não deu para gravar assim na mente os nomes dos pastores, mas tem todos os pastores que passou por aqui. A ordem também, foram passando já tem um tempinho, né? E às vezes pode até confundir, né? Bastante, tem muito tempo, né? Eu sou evangélica aqui com 50 anos, vou fazer agora em dezembro. Olha quanta coisa já se passou, né? Naquela época até agora, tudo ficou moderno, tudo diferente, né? E naquela época daquele povo vinha andar de chinelinho no pé, né? Todo mundo andando ali de chinelinho no pé, aquelas mamães, muita luta, muita dificuldade, mas um amor tão grande, a gente via aquele brilho do amor de Deus nos corações, de Jesus nos corações, não tinha sol, não tinha chuva, as mamães estavam ali, os papai também, e aquela alegria que ela não via, mas hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, mas não é por isso que a gente vai perder a nossa fé, nem no nosso amor, o amor continua, né? O amor é Jesus Cristo e amor aos irmãos. Eu fico feliz de entrar aqui nessa igreja, ver bastante criança, adolescente, moço, jovem, um grupo destemido que fica aqui. Isso aí faz a gente lembrar daquele passado na igreja pequenininha, que começou aquele povo alegre, feliz, contente. Muitos já partiram, né? Muitos já partiram. Meu esposo também foi um, que ele foi presidente da Sociedade de Homens aqui na igreja. E lá no seu Rubem, ele não começou nada, porque na época ele estava parado. Depois é que ele retornou. Não ia retornar, retornou aqui. E aí ficou até Jesus trabalha. A irmã fala muito, né? Está falando muito do amor. E a senhora, né? E seu esposo foram pessoas que realmente, através da vida de vocês, a gente pode ver o amor de Deus alcançando outras pessoas, né? Porque vocês têm esse chamado, né? O nosso irmão, falecido irmão Juvenal, teve esse chamado de estar distribuindo amor, né, às pessoas, através também, não só daqui da igreja, mas em atividades, né, como o centro de recuperação, né, vocês tiveram, e como vocês, assim, atuaram nesse centro de recuperação também, lá na 12 Tribo. Ali também é um mistério muito grande, porque aquela casa lá foi aberta pelo presidente Luiz Poço de Almeida, né? Foi o primeiro fundador dali daquela casa de recuperação, também foi Jesus Cristo, o Senhor tocou no coração do irmão Jorge de Oliveira para abrir. Aí conversou com o Luiz Porto fortificou em assumir o compromisso de 2 anos, e eu ali com ele trabalhando, né? Aí depois Jesus preparou, depois o Luiz Porto aposentou dali, daquele trabalho, casa de recuperação. Aí nesse intervalo, meu esposo entrou ali para começar uma casa pequenininha, humilde, né? Estava tudo desorganizado. Aí Jesus foi abençoando, o povo de Deus foi levantando, ali nós podemos construir, e ali Jesus foi só melhorando aquele ambiente. Aí chegou, você vê, 11 anos ele trabalhou, tem 13 anos a casa de recuperação ali, a 12 Tribos de Israel. Mas ele ficou 11 anos, mas o Senhor nunca deixou trocar. Jesus nunca deixou trocar para botar ninguém. Ele falou, e o Senhor falou que ia recolher. Quando ele partisse dali, o Senhor ia tirar ele para a glória. Então é um mistério bonito. O irmão, né, teve um chamado muito bonito, né, durante toda a sua vida, toda a sua caminhada cristã, né? A gente pode tê-lo como um exemplo, né? Um irmão de fé, um irmão sempre ativo na igreja, durante esse trabalho desde a fundação, né, até o seu chamado para o Senhor. Então, não me lembro a época, né, que Fabiano entrou lá, mas você vê que ele agora em 2000, que ele começou a passar, ele completou 11 anos, em março, completou 11 anos, e ele estava ali na direção. Aí quando foi agora, em 2000, ele né, descansou. E
Mas o que ele pôde fazer é ali, é uma obra de amor, uma obra de fé. Ali a gente aprende, ali eu e ele aprendemos a amar as pessoas. Ali nós tivemos assim, uma vida bastante assim, muito difícil, cansativa. Não cansativa porque a obra de Deus não cansa ninguém, mas é uma obra que ninguém não reconhece, não reconhece o esforço, né? Ele trabalha incansável e os meninos tinham ele como paizão. Eles falavam, lá meu paizão. Quando ele chegava, ele na igreja sabia a hora certinha que ele chegava, né? Ficava o dia que ele não aparecia, eles ficavam, o que aconteceu com o nosso paizão? O que aconteceu com o Juvenal? Vamos ver o que aconteceu com ele. Tanto amor que ele tinha, né? Esse menino até hoje chora, porque não está, lá não está conforme ele no comando, né? Primeiro Jesus, segundo ele. Agora que nós vamos entrar numa nova equipe, ali que já está formada, lá ninguém não sabe ainda não, é segredo, mas a gente não vai falar para não espantar, né? Porque a obra é assim, ela feita no Espírito é de um jeito, e ela feita assim, eu posso, eu faço, eu vou fazer, mas a palavra de Deus que não é por aí. A palavra de Deus diz que quem tem a chamada, ela prossegue a obra, mas quando ela não tem chamada, porque eu quero fazer, eu vou fazer, eu tenho ideia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não dá certo. Por isso, 2 que estão lá é da igreja metodista, mas não está aprovado. Nem por mim, eu acho que nem por Deus, porque eles trabalham totalmente, para mim, diferente. E esse chamado, né, de vocês para a obra, na época da fundação da igreja, teve algum outro empecilho, né? Porque a gente sabe que na época tiveram várias dificuldades, não existia ônibus, as ruas não eram calçadas, e teve muitas lutas, muitos empecilhos para que o trabalho aqui não surgisse. Teve bastante, porque na época era a cidade que aqui tinha uma lotaçãozinha pequenininha, e muitas das vezes eu e meu esposo viemos de charrete. De charrete para aqui, as crianças eram poucos filhos ainda, né, na época, a gente vinha para cá de carroça, charrete, para cá. Outra hora eu ia de bicicleta, e eles passam muito aperto aqui, mas a harmonia da gente era tão grande, o amor do povo aqui era tão grande, que a gente superava tudo. A gente não chegava nem a ver a dificuldade. E a irmã imaginava que aquela igrejinha, né, se tornaria nesse grande templo assim? O Senhor honra a fé, né? Sempre nos corações daqueles homens de Deus, de oração, de perseverança, sempre tinha em seus corações na mente de uma igreja grande, aqui conforme está, né? Hoje, alguma coisa divergente deu, mas não é pelo homem. Às vezes o adversário entra, mas quando ele entra para cair, né? Mas eu creio pela fé que essa igreja ainda pode, para desmascarar o diabo, ela pode crescer, mostrando para a pessoa que jogou maldição, achando que essa igreja ia minguar, não vai florir, não vai dar fruto, vai porque tem uma juventude forte. Tem uma juventude forte com ela, e a equipe que trabalha com ela pode erguer, e muitas vezes aqui, através dela, através das outras, e através mesmo da grande inspiração que Deus dá para elas, no louvor, na pregação, na literatura, no convite, né? Faz convite para as pessoas. Nada está perdido, ainda há esperança para a gente ver, conforme foi idealizado aqui no como é que chama o pastor mesmo que veio, fez uma campanha bonita aqui. Não, tem o pastor Paulo e tem um outro depois que veio do Rio de Janeiro, veio aqui. Ele falou muito, ele falou que essa igreja traz muitas vidas, né? Aqui, e não ia ficar nem as cadeiras vazias, né? Ia estar amplo, ia chegar a gente até lá fora. E eu acredito que não é Carlindo não, né? Marlindo, como é que eu chamo? Eu esqueci o nome dele. Eu cheguei a vir aqui muitas vezes, tive 2 trabalhos com ele aqui, e o Senhor operou maravilhas aqui, vidas foi curado aqui nesse local, e ele falou, o Isaías Mendes, o irmão do Isaías Mendes. Ah, tá. O pastor Arlindo Mendes. Isso, ele mesmo profetizou aqui, que a igreja podia construir um templo bem grande, caberia umas 5.000 pessoas, mais, e aqui calçado e fechando nos laterais. Eu acredito nisso. Acredito que isso ainda pode acontecer. Que a palavra de Deus, o Senhor diz que dela a sua palavra para cumprir, como é que vai cumprir? Não é porque houve divisão, não. Não é porque houve divisão, não. Mas o Senhor está no comando, tá? E a irmã gostaria
muitos, na época, né, talvez tem mais tempo de contar mais coisas, porque na época que eu frequentava aqui essa igreja, que eu tinha um amor, e tenho um amor tão grande por essa igreja, a minha dificuldade, minha luta era tão grande que eu trabalhava no meu lar com as crianças pequenininhas, dificuldade para mim estar aqui. Eu me lembro das irmãs que passaram por aqui, muitos já partiram, né, mas aquelas filhas de mães que ajudaram a fundar essa igreja aqui, ainda pode contar, eu acredito. Eu posso deixar para elas uma palavra de amor, de carinho, dedicação, porque tem muitas irmãs aqui que estão no meu coração, eu amo bastante, a Alzenira, a irmã Euleni, a irmã, aquela irmã Eli, né? Tem muitas outras irmãs aqui que estão sempre aqui na igreja, que a gente encontra lá na rua, irmã Lourdes também, e essas irmãs, né, a heroína dessa igreja, continua firme, até hoje, por tantos motivos, não tem deixado nem a igreja e nem tocou com a sua fé. Permanece com amor e esperança e a fé, tem que estar junto conosco, né? Não pode faltar. Queríamos agradecer aqui a participação, né, da nossa irmã Francisca e essa sua grande contribuição para a nossa vida, né, de fé, a nossa caminhada. Estamos aqui com a nossa irmã Arlete Cândida Miguel Vaz, da Igreja Metodista da Boldac. Ela também participou, né, da história da Igreja Metodista do Retiro, participando do primeiro culto ao ar livre. Irmã, conta um pouquinho dessa história para a gente. Bem, nós viemos numa caminhonete chamada de Capela Ambulante, né? Então, várias pessoas, né, cabiam nessa caminhonete. Então, nós paramos na esquina ali da Rua da Pedreira, né, com a principal, que é a Avenida Retiro agora, e lá nós paramos, foi tocado uma música, né, O Conselho Andei, e foi lida a palavra de Deus e pregado. E muitas pessoas, né, pararam para dar atenção, embora existia poucas casas, né, naquele lugar, mas muitas pessoas deram atenção. E o senhor, né, que morava lá perto nessa época, ele viu que o trabalho ficou bom, que as pessoas se interessaram, convidaram, né, se a igreja quisesse, reunir na casa dele. Então, aí foi conversado, né, com os patrocinadores do programa, né, de evangelização, que era de missões, e aceitaram ir para a casa desse irmão e fazer os cultos ali. Eu sou testemunha ocular, né, porque eu estava ali, e vários jovens também, adolescentes, estavam nessa programação. Então, foi assim que surgiu, né, o primeiro culto aqui no Retiro, da igreja, né? No caso, era da Igreja Central, né? Da Igreja Metodista Central. E a irmã é filha do nosso irmão Jovelino Miguel, que foi o primeiro superintendente da escola dominical aqui da igreja. Conta um pouquinho também da história, né, do pai da senhora pra gente. Bem, ele era um homem, né, que ele era apaixonado pela evangelização, né? Ele está na escala de fundador de 5 igrejas, né? Que é a Minerlândia, São Geraldo, Santo Agostinho, Dom Bosco, Boldac e Boa Vista, né? Ele foi junto com os fundadores dessas igrejas. Então, aqui no Retiro, nesse culto, foi a primeira vez, né, que a capela veio aqui para fazer esse trabalho. Então, ele conversou com o pessoal e falou que tinham tido a ajuda de todos, né, da missão. Então, eles resolveram fazer esse culto na casa do irmão, né? Conta aqui a história. E ele, como se dedicava muito, né? Ele dava tudo, ele deixava tudo para poder fazer o trabalho da igreja. Então, ele movimentou, ele saía antes da escola dominical, ou do culto à noite, ele saía convidando as pessoas, né, para assistir o trabalho, e com isso ele se tornou amigo, né, das pessoas que frequentavam o trabalho ali. Então, eles conseguiram nesse trabalho 36 alunos. Conseguiu na escola dominical, fundada nessa ocasião, 36 alunos.
Aí quando terminou, que já transferiu para cá, né? Foi com 31 alunos. Quando ele entregou, eu estava com 31 alunos nessa época. Então, terminou o trabalho lá na Casa do Cidadão, né? Porque não tinha mais espaço, não tinha mais onde colocar pessoas. Aí providenciaram então para comprar o terreno, né, aqui para construir, para que o trabalho crescesse mais ainda. A irmã teria mais alguma mensagem, mais alguma história, né, para nos contar, para estar deixando, né, para as pessoas que futuramente estarão vendo essa fita? Tem uma história muito interessante aí, né? É que aquela rua, ela era de chão, né? Hoje está uma beleza, né? Ela era de chão, daquele barro, né, que escorrega bastante. Então, um dia nós viemos fazer o trabalho de escola dominical, tinha dado uma chuva muito forte, muito barro mesmo. Aí o motorista, que é o Guilherme, né, que era o Guilherme nessa época, que já é falecido, ele falou, não, dá para a capela entrar sim, a gente não precisa descer não. A gente estava acostumado a descer, andar no barro, e chegava lá, tinha se lavar, né, para poder assistir a escola dominical. Depois entrava no barro de novo e vinha no barzinho da esquina, né? A gente lavava os pés e entrava na capela novamente. Então, nesse dia, o motorista falou, não dá sim para a capela entrar. Aí a capela entrou. Quando chegou no meio do caminho, ela agarrou no barro. Aí ele falou, ih, vai ter que descer todo mundo para ajudar a empurrar. Aí nós descemos, fomos ajudar a empurrar a capela. Mas a roda, né, derrapou, então espirrou barro, tomou, todos nós que estávamos empurrando, tomamos aquele banho de barro, né? Tivemos que vir todos lameados, né, para assistir a escola dominical daquele jeito, porque não tinha roupa para trocar. Nós assistimos a escola assim, todos sujos, entramos na capela e viemos embora novamente, alegre e satisfeito. E me ofendeu, todo mundo achou graça. Nem por isso deixaram, né, de estar louvando e pregando a palavra de Deus. Era muito divertido, porque todo mundo, né, tinha o mesmo pensamento, né, que a obra de Deus crescesse, e era um trabalho que a gente fazia com alegria. E hoje a irmã vendo, né, essa igreja, esse templo enorme, né, como que a irmã se sente? Bem, eu fico muito emocionada, né, principalmente quando eu chego aqui, porque o meu pai, ele brigou muito para que construísse igreja aqui. Aí ele falou, não, lá vai dar uma igreja muito boa e nós vamos ali pescar muitas almas. Aí falava para ele, o senhor é louco, onde se viu construir igreja num lugar deserto, aqui na beirada do barranco? Ele falou, pois eu vou brigar até conseguir. A igreja autoriza a construção da igreja lá. E brigou mesmo, né? Brigou muito até eu conseguir a autorização. Né? Estamos aqui, né? Ele ajudava e ele ficava apaixonado pelas igrejas, né, que ele conseguia construir. Né? E ele era mestre de obras também, né? Então ele dava a vida pelas igrejas. Né? Queremos agradecer, né, a participação da nossa irmã Arlete, né, com essa grande contribuição, né, para nós, né, que estamos aprendendo um pouco mais da história da Igreja Metodista do Retiro. Irmã, muito obrigada pela participação. Que Deus abençoe a igreja do Retiro, né? Que ela cresça e que está por de graça. Né? Amém. Palavra de Deus. Estamos aqui, né, com a presença do nosso irmão Joilde Francisco Pinheiro, atualmente membro da Igreja Metodista em Guarulhos, Espírito Santo. E ele também já fez parte, né, daqui da nossa igreja por vários anos, ocupando também vários cargos, não somente ele, mas como também os familiares, sua esposa, suas filhas, né, o seu filho, fizeram parte aqui da igreja, né? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Em 1958, nós morávamos no Espírito Santo, no interior da roça. E nossos pais, por problemas financeiros, a vida era difícil, e nós resolvemos vir para a Volta Redonda. Nossos pais vieram, nós
teríamos que vir juntos, né? E mudamos a Volta Redonda, viemos de trem, a vapor, né? Gastamos 2 dias para chegar aqui, em Volta Redonda. E imediatamente fomos morar no Retiro. Eu tinha 16 anos, me tornei membro, aí passamos a frequentar aqui dentro do Retiro. Me tornei membro dessa igreja, entendeu? E começamos a trabalhar na igreja e graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de ocupar alguns cargos na igreja como membro. Eu fui professor de escola dominical, fui membro da comissão de evangelização, fui membro da comissão de exame de livros, secretaria, fui equônomo, presidente da junta de equônomo. Eu fui guia leigo umas 2 ou 3 vezes, que era eleito anualmente, depois passou para de 2 em 2 anos, foi para o biênio, né? E ultimamente a igreja sentiu a necessidade de fazer uma nova igreja, porque a nossa igreja era pequena, tinha 120 metros quadrados, e nos cultos, os membros ficavam do lado de fora assistindo o culto pela janela. Foi posto alguns bancos na frente da igreja para que eu ouvisse a mensagem e não visse a mensagem. Aí a igreja reuniu na época da pastora Arlete, e a igreja decidiu, através de concílio, fazer uma nova igreja. E na época da gestão da pastora Arlete, o concílio nomeou uma comissão, pela qual eu tive o prazer de participar, e logo em seguida fui eleito coordenador dessa comissão. A comissão tinha 10 membros, tinha pessoas capacitadas como engenheiro, tinha desenhista, e graças a Deus nós então iniciamos a terraplenagem. Uns 3 meses tivemos que escavar parte do terreno, usávamos martelete, usamos caminhão, usamos tratores de esteira, usamos retas escavadeiras, até o terreno plano. Aí iniciamos, aí a pastora Aleste mandou, veio o pastor Marco Antônio, Paulo Fernando, veio o pastor Paulo Fernando, e nós iniciamos a construção da igreja. E graças a Deus, nós tivemos uma grande colaboração da comissão de construção. Eu nem sei quantas vezes nós reunimos, nesses 3 anos que a construção estava acelerada. Mas a comissão sempre deu total apoio, nós discutíamos arduamente os projetos. O projeto da igreja era um projeto bem aquém do que é a construção. E muita coisa nós tivemos que modificar com a nuance do concílio. Então nós tivemos, graças a Deus, em 3 anos, pudemos reconstruir essa igreja, deixar ela quase na situação que está, e com mais 2 anos, com outro pastor, compramos as bancadas da igreja e tivemos, que eu não posso deixar de salientar no momento, tivemos uma ajuda extraordinária, tanto do pastor Paulo Fernando, que o andamento da construção deveu a ele, pela sua vontade de construir, isso nós não poderíamos deixar de falar, pela sua paciência nas decisões da comissão e, sobretudo, pela grande mão do próprio concílio da igreja, que sempre que nós modificávamos alguma coisa, por necessidade técnica, o concílio entendia e nos dava o apoio necessário. E depois que o pastor Paulo saiu, deixou a igreja praticamente construída, tivemos também, não poderíamos deixar de falar sobre o Ministério de Administração da igreja, na pessoa do Rogério, Jaci Rogério. Tivemos total apoio da Comissão de Construção, da Comissão do Ministério de Evangelização, porque é o Ministério de Evangelização que previu todo o dinheiro
para que nós usássemos na construção. E tivemos todo o apoio do Ministério, tivemos todo o apoio dos tesoureiros da igreja, que na época era o nosso irmão Hermes, Heller. Então, o que eu tenho que dizer para os irmãos, que atualmente não pertenço a essa igreja. Mudei de Volta Redonda, estou no interior, voltei para minhas origens, mas o meu coração fica nessa igreja, tá? Uma parte grande da minha formação religiosa ficou nessa igreja. O que eu tenho hoje de compreensão a respeito de Deus, a respeito da vida, eu devo a essa igreja. Por vários pastores que aqui passaram, por vários pastores que nós discutimos problemas concernentes ao trabalho de Deus, vários ajustes que nós tivemos que fazer como seres humanos para continuar junto na caminhada cristã. E o que eu tenho a dizer neste momento, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Amém. Queremos agradecer a participação do nosso irmão Joilton, né, por essa grande contribuição e esse grande ensinamento, né? Ele se mudou, mas ainda também, nesse momento, não deixou de ser, né, um professor para nos ensinar. Muito obrigada. Estamos fazendo aqui as traduções para nós içarmos as calhas Essas guarnições vão aqui em cima. E aqui elas serão parafusadas por esse parafuso aqui. Nós vamos colocar esse parafuso aqui para poder suspender a calha fluorescente sem que haja necessidade de escadas. É um projeto nosso que visa, meu e do Lourenço, que visa nós trabalharmos com o máximo de segurança, sem perigo nenhum. Então, da parte de cima, nós colocamos a calha aí embaixo. Estamos fazendo, então, esse acessório para nós adaptarmos em cada uma das 50 calhas fluorescentes que nós vamos usar na igreja. Nos ajudando. Irmão Lourenço, né? Lourenço Antônio de Oliveira, nos ajudando na preparação desses acessórios para as calhas. Certo. E então ele está fazendo a soldagem para nós. Ele está trabalhando conosco aqui. Ele se converteu nessa igreja, mas agora ele está morando em Angra dos Reis. Ô, glória. Mas em breve ele vai se tornar membro efetivo da igreja aqui, mesmo morando lá, não é, Lourenço? Graças a Deus. Basta só acertar alguns pormenores que ele quer acertar. Graças a Deus. Então nós agradecemos a Deus porque o irmão Lourenço está nos ajudando aqui. Que benção. E está aqui também conosco o irmão Luiz, que é também um colaborador aqui na igreja. Ele faz as limpezas, não é? Ele nos ajuda aí na limpeza, nas arrumações da igreja. O irmão Luiz é membro da igreja e colabora com a igreja nesse trabalho. Graças a Deus. Aqui com o querido pastor Hermil e sua esposa, né, Dona Isa, para falarem um pouco mais da história da Igreja Metodista do Retiro. Eles estiveram por aqui no ano de 1965 até 1967. Pastor, como que foi essa vinda de vocês para cá? Deixa eu tentar reportar. Em 1965, nós estávamos pastoreando Teresópolis por apenas 11 meses, né? Quando recebemos a nomeação do bispo
para virmos para Minerlândia e Boa Sorte, em Barra Mansa. Para cá tinha sido nomeado o reverendo Manuel Batista Leite, que pastoreou, me parece, até maio, quando ele se sentiu impossibilitado de continuar o pastorado, pediu a sua aposentadoria, e o bispo, por circunstâncias, me mandou suprir a ausência do reverendo Batista Leite. E é muito interessante como Deus providenciou as coisas. Eu vou deixar que a dona Isa conte essa história, como é que nós viemos para cá, o que ela estava esperando, quais as circunstâncias, e o nosso agradecimento a Deus por termos vindo para cá. É a questão do local onde a gente morava, do seu estado de gravidez. Nós estávamos morando em Minerlândia, numa casa bem precária, mas era o que a igreja carinhosamente tinha para oferecer, que era uma igreja maravilhosa, que continua sendo. E estávamos esperando o nosso terceiro filho. Mas nos dava. A água que nós tínhamos ali era muito ruim mesmo, tipo um cheiro horrível. E quando o nosso SD, que era o Reverendo Milton, na ocasião, a esposa estava viajando e nós o convidamos para almoçar conosco. Quando ele lavou as mãos, ele saiu do banheiro cheirando as mãos. E o que é isso? Essa é a nossa água. Ele ficou assustado, né? Então, eu estava já quase nos dias de dar a luz, e o reverendo Batista Leite tinha se mudado para Minas, e ele então não falou nada na ocasião, só demonstrou assim estar assustado por causa da circunstância e da situação que a gente estava vivendo. Quando foi em junho, ele chegou lá em casa e disse: olha, vocês estão nomeados para o retiro. Lá tem casa pastoral, tem água boa, tem espaço para as crianças, né? Tínhamos 2 filhos pequenininhos, um com 2 anos e outro com 3 anos e a outra com 2, e o terceiro para chegar. E a situação lá era tão difícil que na ocasião do nascimento, eu vim uma semana antes para a casa do reverendo Milton, que era pastor da Central, porque se chovesse no dia do nascimento, não teria como vir para o hospital. Não, vocês venham para cá e depois. Então eu nem voltei para Minerlândia. Eu vim para a igreja para casa do reverendo Milton, dali fui para o hospital, o bebê nasceu, 6 dias depois eu me mudei para cá. Então ele entrou aqui com 6 dias de nascido, e eu tive a vantagem de não ter que ir numa mudança, porque quando eu cheguei aqui estava tudo no lugar, os irmãos aqui na igreja tiveram esse carinho, essa preocupação, e quando eu cheguei estava tudo pronto, e era só cuidar dos filhos e começar a ajudar o marido da igreja. Então foi uma experiência assim, diferente para nós, diferente para os nossos filhos, mas muito satisfatória também por causa do carinho que a gente recebeu, tanto da igreja aqui, como da igreja que nós deixamos, a igreja de Minerlândia, que sempre, até hoje, né, tem um carinho muito grande por nós e a gente por eles. Nós deixamos no sentido de só de residência, continuamos a apoiar lá em Minerlândia e Boa Sorte também. Né? Então, com essas 3 igrejas. Na nossa mudança não tinha aquela ponte ali, não tinha, era só uma travessa, a ponte havia caído. Era uma tábua. Era uma tábua, né? E a mudança teve que ficar ali, depois a gente atravessar aquela tábua para arrumar a casa. E era muito difícil a nossa locomoção aqui, porque as estradas aqui ainda não tinham asfalto, era pouco chão. Eu me lembro, dentro dessa minha história aqui, quando 67 mesmo, ou 68 talvez, não, 66 ou 65 mesmo, não me lembro exatamente a data, quando eu conversei com um colega meu, Moreira, hoje é pastor da Wesleyana. Ele veio fazer uma série para mim aqui,
mas seria lá na Minerlândia. Eu morava aqui, então eu tinha dificuldade porque eu não tinha condução antes. Em 68 eu ganhei um presentezinho e comprei um FK. O Elias me ensinou, Elias, o seu Adão, me ensinou a dirigir nesse pátio, né? E eu audaciosamente comecei a sair para fazer o meu trabalho. Não, eu me lembro que foi em 65 mesmo, porque eu fui tirar a carteira, eu fiz o primeiro exame, não passei por causa de vista, fiz o segundo exame, não passei por causa do exame de vista. Aí eu disse para Deus assim, olha Deus, eu preciso do carro. Eu sei que eu não enxergo de uma vista, mas eu preciso de ter uma carteira de motorista. Aí na terceira tentativa, naquele tempo de exame era olho direito, olho esquerdo, e infelizmente ele mandou eu tapar este olho e ler. Eu li uma letra, ele tá bom, mas eu não enxerguei, né? Enxerguei só aquela letra, não enxerguei essa. Aí passou para outra, enxerguei normalmente. Foi assim que eu tive a minha carteira de motorista. O milagre foi o segundo milagre que Deus realizou na minha vida. O primeiro foi quando Deus curou a nossa filha, né? De um problema de princípio de paralisia. Essa filha hoje é missionária, trabalha em Belém. O segundo foi esse, eu conseguir, sem enxergar de um olho, ter a minha carteira de motorista sem precisar de burlar a lei, de dar uma bola, de dar um trocadinho para funcionários, eu consegui passar nesse exame. Agora então o reverendo Moreira veio fazer a série para mim em Minerlândia. Eu já tinha esse FK, já tinha aprendido a dirigir. Mas quando a gente chega ali, pouco depois, o carro enguiça. E eu não sabia, eu só sabia onde ficava o volante do carro, né? Volante, 4 rodas, negócio de consertar carro, não entendia nada. Mas eu disse, reverendo Moreira, nós temos um compromisso na igreja de Minerlândia. O Wesley, quando teve um compromisso numa cidade, o carro dele, o cavalo dele teve um problema da perna, caiu, e o Wesley disse assim, Deus cura o meu cavalo, porque eu tenho um compromisso na igreja tal. E Deus curou o cavalo e o Wesley chegou. Então vamos pedir para Deus consertar meu carro aqui, porque nós temos compromisso lá. Eu toquei a chave, o carro pegou e pronto. Nós fomos, fizemos trabalho, não chegamos atrasados, né? São experiências que a gente vai tendo na igreja. Então, aqui para nós, é a primeira experiência bem agradável para essas 3 igrejas, muito sacrifício, sem muitos recursos, né? Seja humanos, seja financeiros, mas Deus nunca deixou faltar absolutamente nada na hora certa para nós cumprirmos o nosso ministério pastoral aqui. Graças a essa bondade, essa unidade da igreja, a família Pinheiro esteve sempre muito ligada a nós, né? A Edir, que trabalhou, e ela vai falar um pouquinho então a respeito, né? Desse bom relacionamento que teve com essa família, com a Edir, com a Maria. Eles moravam numa casinha, não sei se existe, não olhei se ainda existe aquela casinha. Eles moravam ali, o Joinhos também morou ali. E a Edir, nesse período do nascimento do menino, ela foi dar uma mão pra gente, ainda lá na casa do reverendo Menino. Nós nos mudamos para cá, ela vivia a arrumação da casa e ela permaneceu conosco, nos dando a mão sempre que a gente precisou. E a gente criou, assim, laços familiares mesmo, com a família Pinheiro toda, mais próximos, claro. Dona Maria era uma mãezona pra gente. O bebê que veio para cá, até hoje, algumas pessoas nos chamam de neném, porque o nome era meio complicado, meio difícil, e ficou de neném, era mais novinho, né? E especialmente a Dona Maria, Dona Filha, né, que faleceu há pouco tempo, e a Edir eram assim as nossas companheiras aqui. Se a gente saía era com ela que as crianças ficavam, se
chegava alguém, às vezes, né, para a gente hospedar, e ele descia, precisa de alguma coisa, né? E ia para a cozinha comigo, ia para o tanque, às vezes lavar roupa, e a gente criou então esses laços muito fortes e muito bons com a família Pinheiro, com todos eles, né? A morava aqui, uma casinha tinha aqui, daqui a gente foi Del Monte. E os nossos filhos cresceram juntos aqui. E a gente sempre teve, assim, com toda a igreja, não apenas com a família Pinheiro, mais de perto, com esse que eu moraria aqui perto, mas com toda a igreja, a gente teve um relacionamento muito bom e fazia um trabalho de evangelização aí na rua, que naturalmente a gente vai falar, para o qual ele contou com a ajuda de vários irmãos que saíam às vezes à meia-noite com ele para pregar panfleto na rua, para não serem apanhados. E Deus foi abençoando, e foram tempos muito bons. Eu até brinquei que eu era muito esperto. Eu pegava a lata de goma e levava. Mas a escada, ou era o Joá, era o Joilde, né? Ou era o Joilde, ou era o Carlos, que faleceu agora há pouco tempo, ou o Devandoeiro. E eu ficava olhando e eles ficavam pregando lá, né? O pastor é muito importante porque ele é esperto, né? Ele sai junto, mas quem faz força é o irmão mesmo, né? Que os irmãos não dizem, não, mas o senhor pode cair daí, não, o senhor não está acostumado, né? Então eu subia quando precisava, eu carregava balde, né, de concreto, quando nós estávamos fazendo construção aqui. Agora, falando da construção, quando estamos fazendo aquela ampliação do templo, e que infelizmente fomos visitados quando nós derrubamos a parede, eu não sei se nós esquecemos a escada, aí uns inimigos, né, resolveram colocar a escada, subiram, carregaram toda a aparelhagem de som que tinha, né? E aí a gente ficou mais esperto, eu não deixava mais a escada dando soco aí. Naquele tempo já roubavam igreja, né? Mas nós ampliamos, naquele tempo era um salão pequeno, dividido em duas, tiramos a parede divisória, construímos um segundo andar para a sala dos jovens. Trabalhei muito com o senhor Ricardo, com o senhor Adão, e sempre a o senhor Ricardo era o construtor, eu era o servente do senhor Ricardo às vezes, né? Mas ele tinha outro ajudante também, era servente desse tipo aí, né? Mas leva um balde lá, depois distante, ajuda a virar massa. Então nós trabalhamos durante esses anos, pouco mais de 2 anos e meio aqui, né? Trabalhamos servindo a Deus, tentamos abrir o trabalho lá tínhamos um trabalhozinho, me lembro se era na casa da Dona Marieta, se era numa outra casa lá em cima, já não me lembro mais na casa de quem, mas nós fazíamos uma escolinha lá em cima, subíamos e fazíamos distribuição de folhetos. Então começamos uma evangelização lá na SUD, e hoje já temos uma igreja lá na SUD, graças a Deus, né? E esse foi o nosso ministério aqui, de 2 anos e meio, um pouco mais, contando com a amizade dos irmãos, tentando ver o melhor que a gente podia fazer, sempre sabendo que nunca éramos o melhor, mas sempre tentando fazer o melhor. Ministramos aqui, graças a Deus, no ano de 67, que foi o ano da divisão da igreja, a nossa igreja saiu quase que intacta. Só perdemos uma família de um irmão que veio a se tornar pastor, né, da Wesleyana, na ocasião da minha saída. E eu trabalhava na Casa Nurla, na Cida, trabalhava na Casa Nurla. E o marido da nossa irmã Juraci, que posteriormente saiu também, mas ela permanece fiel até hoje, né? Graças a Deus. Isso é uma parte do que aconteceu conosco aqui.
muita alegria, muita amizade durante esse tempo. E quando Muita saímos, cooperação dos muita crentes, né? cooperação. Qualquer atividade pastoral, a gente contava com apoio. Esse trabalho, por exemplo, que eles faziam, geralmente quando havia uma série de pregações, ou ia haver uma atividade especial, que ele saía com os irmãos para pregar propaganda nos postes, eles ficavam, né, no caso do Carlos, a Cidinha vinha para cá com as crianças, a gente ficava em casa enquanto os maridos iam para a rua, saíam para pregar. Às vezes, meia-noite, eles estavam na rua fazendo esse trabalho. Se fizesse durante o dia, a criançada arrancava, então, quando o dia amanhecia, já estava seco e era na base da corda de farinha de trigo mesmo, né, que a gente fazia em casa e eles levavam. Então, a gente sempre contou aqui com a cooperação de todos. Não havia aquele que trabalhasse mais, aquele que trabalhasse menos, ou aquele que dizia, eu não posso, ou hoje eu não estou com vontade. Qualquer atividade, éramos poucos também, não era uma igreja tão grande quanto agora, mas os poucos que havia eram pessoas que realmente se dedicavam. E quando vieram os avós da Gisele para cá, né, a família Ramos, a gente chamava de família Ramos, e eles vieram cantando bonito. Então eles colaboraram muito também nos trabalhos ao ar livre e nos cultos à noite, embelezando, né, o culto de adoração. E depois organizamos o coral, em que ele era o regente. E aí a igreja tomou assim, um novo impulso, porque o coral ajuda na igreja, né? A música é muito importante. Então a família Ramos, quando veio para cá, ela trouxe assim esse novo encorajamento para nós e um novo impulso para a igreja, colaborando nessa parte da música também. Como eu sempre valorizei grupos, né? Nós chamamos de Grupo Ramos, né? E eles cantavam em todos os cultos possíveis, porque a gente valorizava solistas, coristas, cantores para conjunto. Então a igreja sempre se desenvolveu nessa área de música, dentro daquela tradição nossa de canto coral, de conjuntos instrumentais, conjuntos vocais. Agora deixa eu contar um adoresco, né? Quando a gente estava construindo aquela salinha a que me referi antes, a salinha dos jovens, eu estava atravessando uma crise de enfermidade, mas eu achei que já estava bom e eu não admitia ver um membro da igreja trabalhando e eu sem fazer nada. Eu nunca admiti isso na vida. Eu nunca pedi a ninguém que fizesse uma coisa que eu não estivesse fazendo na frente. E eu achei que não era conveniente eu ficar deitado, embora alguns tempos doente, e saber que o seu Ricardo e o seu Adão estavam dando duro aqui. E eu resolvi sair de casa, sair até de chinelo e meia, não estava de sapato não, acho que eu estava de chinelo, né? E eu subi aqui, mas aí eu desmaiei em cima das pedras. Aí o seu Adão, o seu Ricardo e o Joás me levam lá para dentro de casa. Uma irmã que morava ali naquela rua, viu, logo depois da ponte, viu que eu tinha desmaiado, estava sendo carregado, ela correu, chegou lá em casa, viu o pastor aí passando mal, tem que fazer uma oração com ele. Aí, mas ela disse, minha irmã, eu não sei ler não, mas eu queria que a senhora lesse aí em João 11 para mim. E leu aquele trecho, né? Já cheira mal porque são de 4 dias. Aí eu já estava voltando a si, né? Eu disse a dona, vê se não é minha meia. Vê se não é minha meia. Foi um momento assim pitoresco, aí ela mandou eu acalmar, ficar tranquilo, que não era nada da minha meia, não. Porque o texto, né, já cheira mal porque são de 4 dias, eu pensei que eu estivesse cheirando mal, né? Então esse foi o ponto pitoresco. Ao mesmo tempo que mostra a preocupação, né? O carinho das pessoas. Das pessoas da rua, vizinhos. Ela correu para oferecer ajuda, orar, e ler a Bíblia, e trazer conforto. Então essas são experiências que de repente podem parecer engraçadas, mas que
demonstra essa atenção e essa preocupação e carinho, não só da igreja, como das pessoas que moravam por perto. E a vizinhança até hoje comenta, né? Há pouco tempo nós estivemos conversando com o senhor Dario, né, da dona Almira, eles também comentaram, né, que uma certa vez houve um certo problema na casa deles, que foram hospedados, né, aqui na casa pastoral também por vocês, né? Na ocasião, quando chovia, enchia muito essa região ali embaixo, e entrou muita água na casa deles. Eles com crianças pequenas, porque eles têm um filho da idade do nosso. Depois ela tem que parecer mais novinha. Mas a gente não podia deixar, né, uma vizinha com a família toda dentro d'água. Então a gente foi lá, vamos lá para casa, e eles ficaram aqui conosco até baixar a água lá, e eles puderam limpar em casa e voltar. E é uma família que realmente foi uma vizinhança muito boa, e vizinhos que sempre estavam com a gente, sempre conversando, trocando ideias sobre filhos, sobre educação. Os nossos filhos sempre muito amigos, eles viam que tem muito espaço aqui, né? E eles vinham para cá brincar, correr, e às vezes na frente ali, que não tinha muito perigo na ocasião. Então a família do seu Dario é uma família que sempre esteve, eu acredito que ligada a todas as famílias pastorais aqui, não somente a nossa. Nós temos a nossa cota, né, de experiência com eles, sempre foi de muito carinho, de muita atenção. Mas eu acredito que todas as famílias pastorais que estiveram morando nessa casa puderam contar com esse carinho e essa amizade da família do Bruno. E nesse período também, né, em que vocês estiveram aqui, a nossa irmã Ilza também não foi somente uma esposa de pastor, né, também participava em certos cargos na igreja, né? Eu sempre ajudei o meu marido, não sei se eu diria ao meu marido, ou se ajudei a igreja, né? Eu era um membro da igreja como qualquer. Eu não ocupei assim cargos, funções representativas, porque geralmente quem ocupa uma função de administração, cargos eletivos, fica pertencendo a que hoje é chamada de clã. Na ocasião era conselho paroquial, né? Conselho paroquial, acho que era com todo mundo, né? Tinha um outro nome na ocasião. E geralmente a esposa, estando nesse tipo de reunião, qualquer opinião que ela dê, ou qualquer ideia que ela tenha, dá impressão para os outros que foi alguma coisa combinada em casa. E a gente sempre procurou evitar isso, porque lá em casa ele é o marido, aqui na igreja ele é o pastor. Lá em casa eu sou a esposa, aqui eu sou membro da igreja. Então, né, eu sou a ovelha no caso, né? Então a gente sempre procurou evitar isso para não trazer constrangimento para a igreja e também para a gente, porque geralmente acontecia. Então o que é que eu fazia na igreja? Eu sempre lecionei classes de escola dominical, sempre trouxe a mensagem, a palavra, quando convidada, né, às vezes pelos próprios crentes, inclusive também. E aqui na igreja, foi bom eu lembrar, nós tivemos um grupinho, um conjuntinho de mulheres para cantar. Nós tínhamos um órgão pequenininho aqui, eu tocava, e nós fizemos um quartetinho feminino. Nós chegamos a gravar uma fita. Modéstia à parte, era muito bonitinho. São aquelas mulheres que davam a vida lá na família, lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho. E 2 vezes por semana a gente vinha para aquele cantinho, não esse, né, mas ficava mais ou menos nessa posição, no órgão, e nós ensaiávamos e cantávamos no domingo. Foi um tempo muito bom que estreitou também, né, essa que a gente fica junto, faz a gente criar amizade, aumentar o carinho e a vida cristã da gente cresce. Então foi um tempo muito gostoso, depois a gente mudou e o conjuntinho, o quartetinho se desfez. Aí ficou seu pai com o Grupo Ramos, eu não sei se ele ficou com outro grupo, e o coral, né? Acho que foi. Então a minha participação na igreja sempre foi eu sempre fui sócia da Cidade de Mulheres, sempre tive a oportunidade de pregar, de fazer uns cursos de bebê, né? Os bebês que iam nascendo, a gente ia lá fazer um cultinho, lecionando classes, senhoras e jovens, e na música nesse período. Acho que era um trabalho intenso,
mas nunca um trabalho de liderança. Eu sempre fui liderada. Não liderava ninguém, não. Mas graças a Deus eu não me arrependo e eu acho que Deus me usou em muitas situações, oportunidades para a edificação da igreja, e o crescimento da igreja e do ministério dele, para que tudo corresse bem, com a graça de Deus. Pastor Hermil hoje está aposentado, né, pastor? Eu sou aposentado desde 98, sou residindo aqui em Pinheiral, na rua K, 257, Vale do Sol, à disposição de toda a igreja, de todos os amigos e de quantos quiserem ser meus amigos, que ainda não são meus conhecidos, tá bom? Cabe qualquer pessoa, qualquer irmão ou irmã que chegar ali para tomar um cafezinho conosco, se tiver muito calor, a gente faz um refresco ou refrigerante, tá bom? Foi um prazer estar aqui com meus irmãos, poder comentar um pouco, olhar um pouco, e dar os parabéns também por essa igreja bonita, por esse templo bonito, por essa grande congregação. Bem diz a palavra, né? Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Quantos plantaram, né? E agora para a gente ver essa colheita, esse templo enorme, muito bonito, excelente, admirável arquitetura. Mas o que eu diria para os irmãos, em face dessa arquitetura bonita, é que não devem se esquecer de que as almas perdidas continuam no mundo. E elas devem ser realmente o principal motivo da vida de cada metodista. Como dizia o Wesley, um metodista não deve ter nada mais importante na vida, a não ser salvar almas. E para que este templo se enche, as almas precisam ser convertidas. Convertidas da raiz mesmo, né? Não convencidas por uma forma cultica, não convencidas por atrações, mas convencidas pelo Espírito Santo, pela palavra pura e santa do Evangelho, pregada no ouvido de cada pecador, pela vida e pelo testemunho de cada pregador. A minha palavra nesse instante. Queremos agradecer a participação do pastor Hermil e de sua esposa, dona Isa, para mais esse crescimento, né, da igreja em geral, né, e para aqueles que virão, né, que futuramente também, como pastor, estarão em